Olá, boa noite a todos. Meu nome é Breno, eu sou especialista em assuntos científicos e educacionais da 3M do Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da 3M Healthcare Academy, que hoje abordará sobre a construção de protocolos para receber o paciente no centro cirúrgico. A elaboração desta aula foi baseada nas recomendações disponíveis sobre o tema. Portanto, não se trata de uma opinião exclusiva da 3M. Além disso, vale ressaltar que não temos a pretensão de esgotar o assunto devido ao tempo limitado e à velocidade das atualizações e novas diretrizes. Antes de iniciarmos, gostaria de dar alguns recados. Os certificados de participação serão enviados para o e-mail cadastrado no dia seguinte à realização desta aula e serão exclusivos para os participantes que estão presentes aqui conosco neste dia 30 de junho. O link da gravação desta aula será disponibilizado nas mídias 3M e através da equipe 3M. Durante a apresentação, nossas câmeras ficarão desabilitadas para evitar problemas de conexão e nós iremos interagir com vocês através de algumas perguntas. Vocês podem enviar dúvidas pelo chat que ao final iremos responder. Bom, dando início à nossa aula, eu gostaria de apresentar para vocês a nossa palestrante, a enfermeira Karina Pires. Ela é graduada em enfermagem, especialista em terapia intensiva, especialista em qualidade e segurança do paciente, possui MBA executivo em saúde e é diretora do Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente. Karina, é um grande prazer ouvi-la e seja muito bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Breno. Eu queria agradecer inicialmente o convite, fiquei muito feliz de poder compartilhar um pouco do trabalho do IBSP, não é um trabalho meu, é um trabalho que a gente proporciona aí num portal de conteúdo para os profissionais de saúde e para os usuários do sistema. Então, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Fique à vontade, tá? Bom, eu vou desabilitar então a minha câmera para a gente poder começar. Ok? Muito bem. Bom, eu recebi uma incumbência aqui para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre a segurança do paciente no cuidado cirúrgico, se estamos preparados para o retorno. É um assunto que muitos países já passaram por esse momento. Acho que o Brasil é o país que está no momento da pandemia em que a gente precisa retomar. O comércio está começando a abrir e a gente precisa manter a sustentabilidade do sistema de saúde. Bom, então, pensando em pandemia, eu preciso falar do impacto que ele tem, não só no nosso país, mas o impacto que ele tem, de uma maneira geral, no mundo, né, no planeta. Agora, por meio da tecnologia, a gente tem acelerado algumas tendências e a gente faz tudo remotamente, a grande maioria, né, dos acessos e das atividades de uma forma remota, e assim como a gente consegue saber em tempo real o impacto do coronavírus no mundo. Então, o quanto os países têm sido acometidos. E a gente, nesse momento, com alguns meses de pandemia, com os países sofrendo com o coronavírus, o Brasil faz parte desse ranking, infelizmente. A gente tem aí, está só atrás dos Estados Unidos. A gente pode ver esses números em tempo real. E, consequentemente, o número de mortes também é proporcional, né, ao número de indivíduos que foram de casos confirmados, os números oficiais, e os números de mortes aí, 57 mil óbitos já no nosso país. Pensando um pouco no contágio da Covid-19, a gente precisa lembrar que a gente tem a história de várias pandemias no mundo, né? No decorrer dos últimos anos, das últimas décadas, o quanto que algumas delas, por exemplo, o sarampo, uma pessoa contaminada, ela poderia passar o contágio aí para até 16 pessoas. Então, pensar que o sarampo é uma doença altamente contagiosa. A Covid-19, ela ainda está sendo estudada. De fato, a gente ainda não tem todas as informações,
mas o que já se sabe é que uma pessoa infectada, ela pode transmitir isso para cada 2 ou chega até 3 pessoas, né? Seriam 2,5 pessoas nesse sentido. E se a gente for pensar em um pouquinho mais de 6 meses, considerando que o primeiro caso da Covid-19 aconteceu em dezembro, na China, como todo mundo já sabe essa história, e aqui o primeiro caso no Brasil, dia 26 de fevereiro, o impacto que ele teve no mundo já foi bastante significativo. A gente tem aí 6,6 milhões de casos confirmados no mundo e mais de 390 mil óbitos confirmados. Então, apesar do contágio e a gente ter outras doenças, né, fazendo comparativo, por exemplo, o sarampo, mas a gente tem um impacto de mortalidade muito alto. E, consequentemente, impacto econômico, financeiro aí em cada um dos países que estão passando por essa problemática. E pensando nesse sentido, eu queria trazer, olhando a Covid-19 no mundo e agora olhando no Brasil e trazendo essa realidade para os hospitais brasileiros, como é que a gente tem se comportado, como é que os hospitais têm enfrentado essa pandemia e como é que a gente agora se a gente tem estratégias para a gente recomeçar as cirurgias nos nossos hospitais. Esse aqui é o desespero dos principais gestores das grandes instituições, das organizações de saúde, né? O cenário da pandemia nos hospitais, sob a ótica dos procedimentos cirúrgicos, é um grande problema. Então, a gente tem hoje mais ou menos 100 dias de quarentena. Então, considerando que o primeiro caso foi em fevereiro, mais ou menos, né, um pouco mais aí de 100 dias. Eu atualizei esses dados ontem, até ontem eram 57 mil óbitos, a gente já tem aí 58 mil óbitos no Brasil, e a dificuldade de manter a sustentabilidade financeira, né? O duro legado dos hospitais, das clínicas, das consultas, dos consultórios, né? De manter esse sistema e gerar retorno aí para o sistema financeiro. E a pergunta que se faz é: onde estão os pacientes? Mesmo os pacientes sem Covid, eles simplesmente desapareceu. Mesmo os pacientes crônicos, acho que essa é a grande pergunta que os gestores e que os líderes das grandes instituições têm se feito nos hospitais. Então, vamos pensar um pouquinho, fazer um paralelo com o início da nossa quarentena. Aqui eu trouxe um exemplo de São Paulo, mas a gente tem aí exemplos diversos, com diversas opiniões divergentes, né, a depender do governo do estado e da situação do sistema de saúde. Lembrar que o Brasil é um país enorme e diferentes níveis culturais, de recursos, né, de estratégias. Então, as decisões governamentais aí com as diretrizes nacionais de isolamento social, elas começaram aqui em São Paulo, por exemplo, bastante cedo, a gente já começou a ter a partir de abril. E aí eu acho que a principal dado que eu gostaria de deixar e que fez muito sentido e que o governo conseguiu ser muito forte na comunicação. O hashtag Fique em Casa foi uma campanha do governo, uma campanha das sociedades, uma campanha das mídias, uma campanha para que os pacientes, para que as pessoas pudessem ficar em casa. E isso tem um impacto, né? De verdade, até nós, profissionais de saúde, fizemos campanha. Eu vi em muitas redes sociais a foto dos profissionais dentro dos hospitais pedindo para que as pessoas ficassem em casa. Então, eu acho que a pergunta está começando a ser respondida por aí. As pessoas estão em casa, né? E as pessoas estão morrendo em casa. Então, de fato, existe sim uma comunicação que foi muito efetiva para que as pessoas não fossem para os hospitais, independente do que elas estivessem passando, e isso acarretou um aumento, por exemplo, no número de mortes relacionadas a infarto.
morte por infarto no começo da pandemia, a gente teve um aumento de 8%, morte em casa, as doenças relacionadas a doenças cardiovasculares. A outra questão do que a gente pode corroborar para esses dados é o medo do contágio, que apesar de eu ter colocado lá no início, dele ser um pouco menor, né, do que do sarampo, bem diferente, mas o medo do contágio ele é muito grande e, obviamente, que o medo da morte, né, a mortalidade também é alta. Então, isso fez com que até as pessoas deixaram de fazer seus próprios check-ups, né, os seus exames periódicos, os pacientes, os indivíduos, né, rígidos, que precisam de acompanhamento, como todos nós precisamos de um acompanhamento, deixaram de fato, e teve uma queda, por exemplo, aqui de 70% do atendimento cardiológico nos hospitais durante a pandemia. Até os pacientes oncológicos, que é uma grande preocupação. A gente está perdendo time de intervenção em pacientes que ainda têm um prognóstico, que têm chances, né? O que está acontecendo é que esses 100 dias de quarentena deixou de tratar muita gente, deixou muita doença evoluir, deixou os pacientes ficarem mais complexos. Então, a gente vai criando novos problemas que não são só a questão... claro que o impacto financeiro, o impacto das mortes é muito grande, mas a gente está criando problemas em paralelo aqui. E o medo da Covid, né? O medo da Covid, como qualquer ser humano, o medo leva à recusa do tratamento. E esse medo, e essa situação que a gente está passando hoje, essa dificuldade de levar os pacientes para dentro dos hospitais é um problema mundial, é um problema que acontece também em outros países no mundo. O medo da transmissão assintomática, porque não se sabe até que ponto o indivíduo está contaminado ou não, e a ansiedade e incertezas, elas levam, de fato, decisões irracionais. Isso não é uma referência, e a gente tem estudos aqui sobre o comportamento do cérebro em momentos de incertezas. Então, eu assisti recentemente uma neurocientista no início da pandemia, e eu venho acompanhando ela. Cláudia Feitosa é uma neurocientista que estudou bastante sobre a questão da pandemia, postou um dos vídeos que foi mais acessados bem no início da pandemia, e fala muito da questão da dificuldade da quarentena, do medo da exposição, do medo do contágio, e do medo e não aceitação do que a gente nunca experimentou, que isso é do ser humano, isso é do nosso próprio cérebro, isso é um mecanismo de defesa nosso, né? E ela diz que, como não conhecemos o coronavírus completamente, não tem como ficar sem medo. Então, ela diz que é um pouco diferente da gripe espanhola, né? Na gripe espanhola, você não tinha o tratamento. Então, se você tivesse positivo, já era o fato que você ia morrer. Hoje a gente tem a gente tem chance, apesar da dificuldade, da complexidade, de fato a gente tem chance hoje de evoluir com um prognóstico diferente desse problema. Acho que uma outra questão importante é a mortalidade, ela é maior se a gente for pensar do ponto de vista do procedimento cirúrgico. Então, quando a gente fala de levar um paciente COVID positivo para um procedimento cirúrgico, se não for emergencial, que hoje é a prioridade, numa situação emergencial, a gente está falando aí de uma mortalidade maior desses pacientes. E apesar de todas essas dificuldades, essa foto ela é recente, de poucas semanas. Eu coloquei porque acho que a gente tem dois grandes grupos aí dos usuários do sistema público e dos usuários do sistema privado. Então, com as medidas de relaxamento, das medidas de isolamento social, essa foto é da 25 de março,
e que mostra uma aglomeração nos primeiros dias de relaxamento, em que, apesar da gente ter dentro dos hospitais privados a dificuldade de levar esse paciente, do paciente ter o medo de chegar até o hospital, por outro lado, tem um grupo de pacientes, ou de pessoas, né? Eu falo pacientes, mas de pessoas que estão circulando, apesar de usarem máscara, mas existe aglomeração. E não só a circulação, né? A condição social, onde essas pessoas vivem também, elas contribuem demais para o contágio, né? Então, é muito complicado e lembrando de toda a dificuldade do tamanho do nosso país, né? E das divergências que nós temos. E para contribuir com essas informações, com a percepção que os profissionais hoje têm, que os líderes têm hoje, do ponto de vista de ausência, parece que houve uma evasão de pacientes dentro dos hospitais, eu trouxe alguns dados do observatório dos 2 primeiros trimestres da ANAP, em que todos os indicadores estão em queda. Então, a gente observa, o segundo trimestre está terminando hoje, que é dia 30, mas já tem uma prévia do segundo trimestre, então, de uma forma geral, a gente teve aí, que corrobora, 25% de queda no total de internações dos hospitais privados, 23% dos procedimentos cirúrgicos relacionados às neoplasias, 21% procedimentos cirúrgicos relacionados ao aparelho circulatório e 27% do aparelho nervoso. Então, de fato, a gente já tem dado publicado do impacto que que os hospitais têm sentido, e isso, de fato, vai ter um impacto na sustentabilidade, como eu falei no início. Aqui são dados de hospitais, uma rede de hospitais de São Paulo, e no período da pandemia registrou aí redução também, e olha que impacto até muito mais significativo ali, se a gente for usar não só o dado de todos os hospitais, mas olhando um hospital só de uma rede, quase 85% do movimento cirúrgico de urgência caiu, redução de 62% na cirurgia geral e redução de 44% do número de internações. Então, de fato, a comprovação de que existe um número, não é só a percepção dos profissionais, dos líderes, então, de fato, a gente tem um número que confirma essa percepção. E em tempos de insegurança e instabilidades, a gente precisa lembrar que a gente vai passar e vai precisar gerenciar alguns riscos aqui, alguns riscos relacionados, por exemplo, dos prestadores de serviço, das operadoras, né, de fecharem por incapacidade de financiar suas operações, porque a gente não tem serviço, né, não está conseguindo trabalhar, risco de criar um passivo de doentes não tratados, como eu disse no início, a gente tem pacientes que precisam de cirurgias eletivas, que não tem tem muitos casos que não correm risco emergencial e que está tendo sua morbidade aumentada. Isso já tem sido documentado, não só aqui no Brasil, mas em diferentes países. E esses pacientes estão em casa, tem pacientes com dor, pacientes que estão piorando e estão aumentando, diminuindo a chance de serem tratados aí, né? E o risco de um colapso do sistema pela concomitância de tratamento postergado, que são esses perfis, né, esses grupos que eu mencionei, e com os novos casos da Covid-19. Então, a gente tem também a questão da segunda onda, a gente está conseguindo achatar a curva, tentando achatar essa curva, mas ele vai ter uma sobrecarga no sistema de saúde novamente, porque a gente vem com um legado de pacientes que precisam de intervenção. E detalhe, são pacientes que também vêm potencialmente mais complexos. Então, vai ter uma sobrecarga, sim, no sistema nos próximos dias. Acho que uma das primeiras preocupações aí nas cirurgias em tempos de incerteza é a questão da necessidade das precauções universais, né, principalmente na sala cirúrgica, para que a gente possa mitigar o risco de exposição do paciente e dos profissionais. E lembrando a dificuldade não só do medo, da necessidade, do desabastecimento,
do ponto de vista de qualidade, o aumento de preço, né, dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual. Então, tudo isso corrobora e tudo isso está contribuindo para que a gente tenha aí muita dificuldade. Bom, o intuito dessa aula é mostrar para vocês e tentar fazer levar alguma reflexão sobre o cenário de uma forma geral e tentar pensar em quais são as principais estratégias que a gente pode driblar para que a gente possa driblar aí a COVID-19 no processo cirúrgico. E antes da gente seguir, me parece, Breno, que a gente tem uma pergunta para os nossos ouvintes, correto? Isso mesmo, Karina. Pessoal, nós vamos fazer uma pergunta aqui. Essa pergunta vai ficar na tela por 30 segundos e vocês podem, por gentileza, selecionar a opção que vocês escolherem. Então, vamos lá. Sua instituição possui um plano de segurança para a retomada das cirurgias eletivas? Vocês podem responder aí nesses 30 segundos, que daqui a pouco eu vou compartilhar a resposta com todos vocês. Vamos lá, mais 10 segundos. 5 segundos. Então, vamos conferir as respostas, Karina. Olha só, nós tivemos uma porcentagem de 59% das pessoas responderam que sim e 41% das pessoas responderam que não. Muito bem. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de empoderar as instituições para que elas se cubram aí das estratégias. Acho que esse é 41% ainda é um grande número de instituições que precisam incorporar esse plano de segurança para a retomada das cirurgias eletivas nesse momento de pandemia. E acho que a ideia aqui principal é colocar algumas estratégias para que vocês possam incorporar, e a primeira delas eu vou tratar aqui nessa aula de alguns passos para a gente trabalhar. E se vocês vão notar que todas as estratégias elas começam com a palavra nutrir. Por que nutrir? Porque tudo que for proposto aqui não vai ser uma novidade. Na verdade, o que for proposto vai ser uma ampliação do escopo que já existe. Então, plano de segurança, se não tem, já deveria ter, né, uma obrigatoriedade pela RDC 36, da necessidade da implementação, que é mandatório do núcleo de segurança, e ter um plano de segurança faz parte de uma das recomendações. Então, o que a gente precisa aqui é nutrir esse plano para esse propósito que é a COVID-19. Então, esse é o primeiro passo. Então, todas as informações que eu vou descrever, que eu vou mostrar para vocês, elas estão nessa referência, e entre elas, principalmente, a referência relacionada às recomendações das sociedades médicas, e que é o que eu tenho incorporado aqui nessa apresentação. Então, a primeira questão é o critério epidemiológico. Lembrar da redução sustentada para que eu possa retomar com esse processo das cirurgias eletivas na minha instituição, verificar se eu tive uma redução do número de casos na minha área geográfica, e ela tem que ser, a recomendação diz que tem que ser pelo menos, no mínimo, 14 dias consecutivos. Muito importante a questão do número de leitos, para isso que a gente tem feito a quarentena, para que as pessoas não possam, para evitar o contágio, para que a gente não tenha uma sobrecarga no sistema. Então, eu preciso considerar que, ainda que eu atendo, se eu já diminuí o número de casos, né, nos últimos 14 dias, reduziu. Para isso, obviamente, a gente tem que mensurar, tem que medir, faz parte de indicador do acompanhamento, né, desses dados. Então, se eu tenho essa redução dos casos e se eu consigo atender e eu ainda tenho leitos disponíveis, né, lembrando, leitos de terapia intensiva, além dos leitos regulares, eu posso começar a pensar em abrir essas cirurgias eletivas.
E a questão do número de EPIs, né? EPIs, o número de ventiladores mecânicos e equipe treinada para o cuidado relacionado ou não à doença Covid-19, porque aqui a gente vai precisar pensar em fluxos distintos para os pacientes cirúrgicos Covid e pacientes cirúrgicos não Covid. Lembrar, inclusive, que eu tenho que ter equipes distintas, quem cuida do Covid não cuida do não Covid, né? Horários distintos, fluxos distintos, e quanto maior a segregação nesse sentido e for possível, maior é a segurança. No segundo ponto, a questão do equipamento de proteção individual. Então, a questão que eu tinha levantado também, a não retomar qualquer abertura dos processos cirúrgicos eletivos sem que eu tenha EPIs, equipamentos de proteção individual em quantidade e especificidade adequada. E lembrar que não é só para os funcionários, para os profissionais, né? Para os pacientes também. A questão do desabastecimento foi algo super, que teve um grande impacto, o aumento do preço e muitos EPIs que chegaram nos hospitais também, eles não eram EPIs adequados e se corria o risco ainda assim. Além disso, a questão do treinamento, porque a gente viu também, existe relato dos profissionais, uma percepção, e tem relato da dificuldade das equipes também de usar a utilização adequada dos EPIs. Tanto a utilização quanto a retirada desse EPI, existe isso para todas as categorias de profissionais, não só, lembrar que não são só os profissionais de assistência direta ao paciente, mas a gente tem aí os profissionais de apoio também, né, que têm contato com os pacientes e que precisam dessa proteção. A questão dos testes, bastante polêmica, as questões dos testes, preciso ter estratégias aqui, estratégias de disponibilidade de testes validados e adequados. Então, claro que vai ter a interface com o laboratório da organização aqui, da instituição, né? Para que eu possa pensar em ter os testes não só para as equipes, mas para o paciente, principalmente, estou falando do paciente cirúrgico, considerando aí requisitos de qualidade e frequência desses exames. E aí eu vou pensar em estratégias que poupem exames ou para estratégias sem exames. Também vou precisar de hospitais que a gente não vai ter, muitos hospitais sem kit, então quando eu não tenho exame, eu tenho que considerar que todos são portadores de SARS-CoV-2 e precisam usar o EPI. Então, a N95 e a PFF2 vai ser obrigatória. Para os casos em que eu não tenho, que eu tenho exames, aí a recomendação é para ter um controle de acesso para essas cirurgias eletivas e ter estratégias aí para os trabalhadores também, para os profissionais de saúde. Esse é um critério técnico de segurança, né? Incorporar nesse fluxo a questão muito importante, a disponibilidade dos testes aí para fazer essa avaliação. Bom, acho que a priorização e agendamento é o quarto ponto fundamental. Aqui eu coloco a necessidade e claro que faz parte a interface, e não só a interface, mas a alta direção precisa ser a promissora aí, da Comissão de Priorização de Agenda Cirúrgica. Então, a direção da instituição assistencial, a direção administrativa, a direção médico-assistencial de apoio, precisa estar nessa comissão e diariamente, junto com as equipes médicas e as lideranças multidisciplinares, trabalhar aí os critérios de priorização por especialidade. Então, como é que a gente vai começar a retomada progressiva? Porque eu não posso começar com um número grande de pacientes. Quais são as especialidades que eu vou tratar primeiro, que a gente vai dar prioridade? As recomendações das sociedades médicas, ela traz, inclusive, a classificação das cirurgias, né? E quantos dias, uma vez ela categorizada, classificada, o tempo que ela pode esperar para fazer esse procedimento cirúrgico. Então,
é um momento de comunicação diária com essa comissão, junto com as equipes assistenciais, junto com os serviços de apoio, né, suprimentos, farmácia, laboratório. Então, é uma engrenagem mesmo para que a gente possa, de forma progressiva e paulatinamente, aumentando o número de abertura do número de pacientes a serem tratados aí de forma cirúrgica. E a quinta etapa, antes da gente entrar na quinta etapa, que eu acho que é uma das etapas, ela é muito mais operacional, e não vou entrar no detalhe a gente vai falar do paciente no período perioperatório, mas eu acho que o Breno tem mais uma pergunta para vocês, para que a gente possa saber como é que vocês estão aí do ponto de vista da assistência das etapas do paciente cirúrgico. Certo, Breno? Certo, Karina. Vamos então para uma segunda pergunta. Sua instituição possui protocolos de segurança, além de um fluxo para pacientes cirúrgicos COVID e não COVID? Então, vocês podem responder aí sim ou não. Nós teremos mais 20 segundos antes de finalizar esta consulta. Esse é um tema muito importante que a gente vai começar a falar a partir desta pergunta. Pronto, vou finalizar aqui essa consulta. Então, olha só, Karina, nós tivemos como resultado que 76% das pessoas responderam que a instituição possui um protocolo de segurança além de um fluxo para pacientes cirúrgicos COVID e não COVID, e 24% responderam que ainda não tem nenhum protocolo de segurança. Muito bem. 76% então tem um fluxo, correto? E 24% ainda não. Talvez a gente não tenha, a gente novamente tem oportunidade aí em 24% dos profissionais que trabalham nas instituições, da gente poder implementar e ter estratégias para que a gente possa adequar um fluxo seguro para os pacientes COVID e paciente não COVID. Eu fiz utilizando as recomendações ainda das sociedades médicas, eu tentei separar aqui quais eram os cuidados dentro do ponto de vista perioperatório, lembrando que o perioperatório ele está desmembrado em pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório. Então, pensando numa linha de raciocínio e pensando em quais são aqui são o que nós elegemos, o que eu elegi como uma das principais recomendações para que a gente possa pensar no pré-operatório, na pré-consulta, e esse é um momento em que a gente pode considerar a telemedicina, que é algo inovador. Esse paciente não precisa ir até a instituição, eu posso fazer a teleconsulta de forma remota, não só do médico, mas dos demais profissionais de multidisciplinar, profissional de enfermagem, anestesiologista, né, o próprio cirurgião, e considerar aqui quais são as etapas. Então, primeiramente, reavaliar o paciente às vésperas da cirurgia para considerar a possibilidade desse paciente, apesar dele ter testado, por exemplo, negativo, esse paciente, alguns dias antes do procedimento cirúrgico, ele pode ter tido contato com uma pessoa portadora do coronavírus, do Covid-19, e considerar os sintomas desse paciente, inclusive no dia da cirurgia, mas aqui é uma avaliação às vésperas da cirurgia, né? Reivindicação e o planejamento cirúrgico, então, se a gente teve eventualmente aí os pacientes COVID que estavam sendo os clínicos, né, que estavam, se a gente não teve nenhum pico e que indisponibilizou aí número de leitos, né, da questão de UTI ou mesmo de unidade regular, e se não for testado, esse paciente não for testado para COVID, a gente precisa considerar ele como um portador assintomático do SARS-CoV-2. Então, utilização aqui dos EPIs.
Em terceiro lugar, não flexibilizar qualquer tipo de cuidado por uma testagem negativa. Então, a gente tem que ser firme mesmo nas medidas e nas recomendações e não flexibilizar de forma alguma. Considerar a equipe, eu acho que a questão de saúde de todos os membros da equipe aqui, cirúrgica e anestésica, mas considerar também a avaliação das equipes, o restante da equipe multidisciplinar, né? O staff não médico, os circulantes, né? A equipe de enfermagem, fisioterapia, os demais profissionais que vão dar apoio aí e assistência a esse paciente. Uma questão importantíssima que tem que ser vista antes dessa decisão é aonde esse paciente reside, né? E para onde ele vai no pós-operatório, principalmente a possibilidade da estrutura familiar, porque esse paciente pode sair da instituição no pós-operatório e ter contato com um familiar contaminado. Então, isso é uma questão de grande importância. Além disso, os termos, o termo de consentimento de cirurgia e anestesia e modificação dos termos institucionais para o momento atual, lembrando que, como eu apresentei nos slides anteriores, a questão da mortalidade é algo que tem um impacto significativo, então talvez a gente tenha um risco agregado aqui. Pensando agora, seguindo para esse paciente no intraoperatório, principalmente definir de forma prévia quem vai fazer a intubação e extubação, lembrando que esse é um momento em que eu tenho aerosolização, então o aumento do risco é maior, então essas pessoas têm que ficar fora, o mínimo de pessoas possíveis dentro da sala operatória durante esse procedimento. A equipe fica fora da sala operatória, a equipe cirúrgica, até que essa via aérea ela seja estabelecida de forma segura. Isso quer dizer que eu consegui via aérea, que esse paciente está conectado no ventilador mecânico e que eu não tenho nenhuma desconexão. E aí sim, procede-se ao início da cirurgia. Claro que o uso do EPI vai ser uma condicional aqui para qualquer tipo de intervenção, do cuidado e qualquer outra intervenção com esse paciente para cada tipo de procedimento. Lembrar dos hospitais escola e dos hospitais que têm um fluxo maior de profissionais, né, de estudantes. Então, diretrizes para reduzir mesmo quem não é essencial nesse momento para esses casos aqui cirúrgicos. Acho que uma questão importantíssima é lembrar, como eu falei no início, a gente está dando ampliando aqui um plano de segurança que ele já existe. Então, lembrar que tudo que a gente já implementou nas instituições, tudo que a instituição implementou do plano de segurança, seja um fluxo de identificação do paciente, que tem que ser perene aqui, né? A gente não pode esquecer, apesar de todas essas condições, do risco de infecção, os riscos de infecções relacionadas à assistência à saúde, e aqui principalmente a lista de verificação da cirurgia segura. Então, isso não exclui nenhuma ação aqui relacionada, principalmente a necessidade, e aqui a situação sine qua non para que a gente possa seguir para esse procedimento. A questão da desinfecção da sala cirúrgica, o tempo adequado, baseado no tamanho do procedimento, então respeitar os intervalos, né, entre as cirurgias, o tempo que eu vou poder fazer essa desinfecção e quanto tempo eu vou colocar nesse agendamento também para respeitar esse processo. E na recuperação, ainda dentro do centro cirúrgico, pensar num fluxo que eu possa ter cuidados e de uma forma de estrutura, do ponto de vista de estrutura, a posição desses leitos, e que eu possa segregar, né, os pacientes suspeitos, aliás, os pacientes COVID e não COVID aqui de forma independente. Lembrar que a questão dos profissionais também é uma questão importante, né, como eu já coloquei no início. E, por fim, de novo, agora no pós-operatório, principalmente no pós-operatório imediato, novamente, no pós-operatório pós-alta, a gente pode contar na possibilidade de utilizar
a telemedicina. Então, para o pós-operatório, é importantíssimo a utilização de protocolos padronizados para que a gente possa manter a confiabilidade do cuidado. Não vou entrar no mérito, e essa aula não é esse o objetivo, mas ERAS é um exemplo de um protocolo utilizado pela anestesia, que preconiza medidas perioperatórias, e o objetivo principal é a redução do estresse metabólico e manutenção de homeostasia. Então, para que a gente possa ter uma confiabilidade maior desse cuidado, e ele é muito amplo, dentro do perioperatório em todas as fases. Na segunda fase aqui, estruturar novamente no pós-operatório, nas unidades, seja na unidade de terapia intensiva ou nos leitos regulares, os espaços, né, para dividir novamente independente os casos COVID e não COVID, casos suspeitos, e lembrar quando esse paciente vai para casa, no pós-alta, enviar, né, esses pacientes para as instituições de longa permanência. A gente sabe que o risco é maior, é uma população de altíssimo risco, então, se possível, tentar evitar a alta para essas instituições e mitigar essa situação. E, por último, eu queria colocar aqui a questão da coleta e do gerenciamento de dados. É importante a gente ter essas informações que, desde o início, né, da pandemia, eu acredito que a grande maioria dos hospitais já tem feito a gestão de indicadores, e aqui a gente traz números de COVID, testes, número de leitos, casos intubados, procedimentos realizados, novos casos, número de óbitos, número de EPIs, de ventiladores mecânicos, e as métricas de atendimento, né? Mortalidade desses casos, as complicações e quais foram as readmissões. Acho importante aqui, obviamente, utilizar esses dados aqui para óbvio que tem que ser feita uma avaliação periódica, aquele grupo, aquele comitê que faz a análise também tem que fazer esse acompanhamento, né? Tem que estar a par e tem que estar até para que utilize esses dados como suporte de decisão e para nortear as ações que serão seguidas aí nessa sequência. E reportar aos órgãos, o órgão fiscalizador aqui, principalmente porque a gente tem dados relacionados à mortalidade, complicações e às readmissões. Então, esse é o primeiro passo. Eu não se assustem, mas os passos subsequentes eles são um pouquinho mais curtos. Eu acho que o primeiro passo, como é um plano de segurança, é o plano que a gente já tem, a gente está só agregando estratégias para cirurgias dentro da situação pandemia, Covid. E aqui o segundo passo proposto é nutrir a cultura de segurança da instituição. Eu tenho a impressão que o Breno tem a terceira e última pergunta para fazer para vocês, certo, Breno? Certo, Karina. Então vamos lá, pessoal, para a terceira e última pergunta da nossa interação. Você recebeu orientações, treinamentos da sua instituição para auxiliá-lo na comunicação com os pacientes? Então respondam aí para a gente sim ou não. E daqui mais 15 segundos nós vamos anunciar a porcentagem das respostas. Essa está um pouco parecida, Karina, está apertado ali as respostas. Eu vou finalizar aqui e vou compartilhar com vocês. Ok. Olha só, Karina, nós tivemos 59% das pessoas responderam que receberam orientações e treinamentos para auxiliar na comunicação com os pacientes, e 41% não recebeu nenhum tipo de treinamento para auxiliar nessa comunicação com o paciente. Olha, essa é uma situação que não pode ser esquecida, né? A gente está falando da linha de frente, e a linha de frente é o porta-voz de qualquer comunicação com o público externo. Então, esse é o momento de mostrar para a instituição, mostrar para o colaborador, principalmente, né, para a equipe médica, para a equipe multidisciplinar, que a instituição tem um ambiente, que ele é seguro e que eles podem confiar na liderança
porque a liderança está preocupada. Então, ter a percepção de que o ambiente é seguro, que eu preciso de um EPI, especificamente uma N95, ela está disponível, ela é de qualidade. Essa é uma percepção de segurança e ela faz parte desse raciocínio todo da cultura de segurança na instituição. Então, eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa que o Núcleo de Estudos da GV publicou recentemente, avaliando aí os profissionais de saúde, se eles estavam preparados para atender a questão da pandemia dentro das organizações de saúde. Foi um estudo uma entrevista de 1.436 profissionais entrevistados, e vejam, 56% não recebeu orientações para lidar com a pandemia. 71% não teve apoio da liderança. E 64% eles não se sentem aptos para lidar com a Covid. Então, não é só o paciente que tem medo. Claro, os profissionais são pessoas, né? São pessoas que também... Quantos profissionais foram afastados? Quantos profissionais... o medo de levar para casa, para dentro de casa, né? Quando o profissional vive também com um indivíduo que está no grupo de risco. Então, por isso a importância de eu apoiar a minha linha de frente, até porque se ele estiver seguro do processo, ele vai passar segurança também para o meu paciente, né? E para todo o restante da equipe. Então, acho que essa é a questão da cultura de segurança é uma estratégia que talvez seja um dos principais cernes aqui do processo, e pensar no impacto que ela tem diante desse processo do cirúrgico. O terceiro passo, grande importância e tem um grande impacto, é nutrir o relacionamento médico. As grandes instituições, se não 100% delas, já têm um canal de relacionamento médico, né? E não tem jeito, né? De fato, o médico, ele é o elo entre o paciente e a instituição. Se a gente fizer um exercício muito rápido, muito simplório, né? Quando você confia no seu médico e você pergunta a ele em quais hospitais ele opera na sua cidade, ainda que você queira operar no hospital A, e ele diz, eu opero no B, no C, mas se você quiser operar no A, eu opero, a decisão dele ainda ela acaba sendo soberana, né? Porque é uma confiança no profissional, é uma confiança mútua aqui, então, de fato, ele faz a interligação, é ele que leva esse paciente para a instituição. E eu estou falando isso porque se ele não se sente seguro, se ele chega na instituição, não tem EPI, se ele sabe que não tem um fluxo instituído, se não existe uma preocupação da alta direção com a necessidade da gente tratar esses pacientes e ter esse olhar diferenciado, né, essas estratégias, ele também vai, ainda que ele precise, ele também não vai levar o paciente dele. Então, aqui é uma entrevista também da Associação Paulista de Medicina, com 2.300, pouco mais de 2.300 médicos de serviços públicos e privados, e que disseram que aqui 76%, um pouco mais de 76%, trabalham em ambientes de apreensão. Falta equipamento, falta máscara, falta teste para paciente, falta teste para funcionário, e 7,5% afirma já terem sido testados. Então, a gente ainda tem um número muito pequeno dessa gestão que já foi dita lá atrás, a necessidade de ter o teste, de ter um fluxo para esse cuidado. O quarto passo, não menos importante, é nutrir a comunicação, e aqui a comunicação interna e a comunicação externa. Quando eu falo comunicação interna, é dentro, de fato, efetivamente dentro da instituição, e externa, eu posso utilizar aqui a questão das redes sociais. Esse é o momento que a gente sempre sonhou para dizer, aqui eu faço segurança, né? E de fato tenho estratégia,
é o momento de retomar, o meu ambiente é um ambiente seguro, eu tenho diretrizes, elas estão respaldadas em recomendações das sociedades médicas, né? É o momento da instituição mostrar que ela tem estratégias para receber não Covid de uma forma segura. Então, vem para a instituição, porque eu consigo te atender, mostrar isso para sociedades médicas, para o corpo clínico e para os hospitais e para os pacientes, né, de uma forma geral. E ela tem total correlação com o último passo, que é nutrir a confiança das instituições. Então, o passo 5 é a marca que a instituição tem, né? O paciente, ele precisa voltar a buscar o seu cuidado de saúde. Então, já existe um esforço das instituições para conquistar e para manter a confiança do paciente e do médico. E ela vai ser proporcional ao tempo que vai ser investido para que a gente possa mostrar para eles dois, para o médico e para o paciente, que a gente tem fluxo seguro e que ele pode operar na instituição no meio à pandemia. Então, a reputação que a marca alcançou é o que determina a credibilidade da mensagem que for transmitida. Então, a gente tem grandes marcas hoje nas organizações de saúde e que talvez elas tenham um pouco mais de facilidade de passar essa informação do que outras. Isso tem muito a ver com a questão de autenticidade mesmo, né? Do peso que tem aquela instituição. Bom, eu acho que é isso, e a mensagem final eu gostaria de deixar para vocês é para que a gente possa retomar essa engrenagem, para que juntos, para que a gente possa fazer essa engrenagem funcionar novamente e que a gente precisa, isso é uma necessidade do sistema para manter a sustentabilidade. Muito obrigada, esses são os meus contatos e é com você agora, Breno. Karina, muitíssimo obrigado. Vamos ativar a nossa webcam para a gente interagir mais com o pessoal. Ok. Vamos lá. Karina, muitíssimo obrigado pela sua apresentação. Eu acho que essa visão ampla que você trouxe aí para que os hospitais se preparem para a retomada das cirurgias e para trazer mais segurança para os pacientes foi assim sensacional, foi uma apresentação brilhante. E também para essas estratégias, né, que o hospital precisa ter para empoderar a sua equipe, para capacitar a sua equipe, para que eles mesmos mostrem para os pacientes que o hospital está seguro para recebê-los. Né? Então, essa cultura de segurança do paciente é extremamente importante e ela precisa ser implementada na instituição, desde a pessoa que recebe esse paciente na portaria até o médico, o enfermeiro, enfim, onde o paciente perpassa por todos os lugares. Né? Então, acho que foi sensacional. Parabéns, viu? Obrigada, Breno. Bom, nós temos aqui muitas pessoas elogiando a sua apresentação. Muitas pessoas estão amando os slides, falam, gente, que slides muito bonitos. E eles estavam perguntando se a gente pode compartilhar, e depois eu olho isso com vocês. Vocês podem solicitar por e-mail que a gente compartilha os slides com vocês. Muitas pessoas dando parabéns, falando que adoraram a explanação, o caminho que você fez na apresentação, foi sensacional. Tem uma pergunta aqui, uma pessoa perguntou, de quanto em quanto tempo um protocolo ou um procedimento operacional deve ser atualizado ou revisado? Bom, o protocolo, qualquer tipo de protocolo, desde que a gente tenha alguma publicação científica direcionada, né, artigo científico de recomendações nacionais ou internacionais, eu posso fazer essa atualização. Acho que eu mencionei aqui a questão do consentimento, por exemplo, o consentimento médico cirúrgico e anestésico, então esse é um momento, é um exemplo de necessidade de adequação, porque eu tenho, como eu falei, uma mortalidade maior e talvez eu tenha outros riscos, então toda vez que eu tenho uma mudança de status de alguma situação, é o momento de eu fazer essa atualização. Desde que eu tenha alguma atualização de recomendações nacionais e internacionais, ou se eu tenho uma mudança da minha curva, ou de uma nova necessidade. Acho que vai muito do critério, e acho que precisa utilizar dos indicadores também para fazer essa avaliação. Então, se eu tenho também indicador que ele
não tem um resultado favorável, se eu já fiz essa avaliação do processo, do meu indicador de processo, e vi que meu resultado não é favorável, talvez seja mudar, atualizar esse protocolo e instituir algum processo diferente, alguma curva diferente é o momento, né? A gente vê muito isso quando a gente faz uma análise de evento adverso. Eu tenho um evento adverso e ele mostra todas as interfaces e necessidades de mudança, e o protocolo é uma delas, com certeza. Então, assim, você acabou de responder uma outra pergunta, né? Uma pessoa perguntou: você acha que este é um bom momento para melhorar os protocolos institucionais? Então, acho que estamos aí com essa pandemia, diante dessa pandemia, diversas publicações saindo diariamente, né? Então, você mostrou aí para gente que é necessário a gente melhorar, nutrir os nossos protocolos, né? Como você mesma disse. Mas tem uma outra pergunta aqui, Karina, que eu achei muito interessante. Olha só. Como convencer a diretoria do hospital para manter o foco no paciente? Esse é um desafio, né? Olha, Breno, eu acho nenhum processo de segurança ele vai ter a efetividade e vai ser promissor se eu não se a estratégia não tiver na alta liderança, né? Essa perspectiva, se a primeira perspectiva, que é a liderança, não tiver envolvida, então vamos mudar. Eu falo que vamos mudar a estratégia, porque não faz nenhum sentido. Então, a gente precisa ter um engajamento, a gente precisa mostrar a necessidade de mudança. Isso a gente consegue mostrar com um número. Tem um colega que diz que mostrar para a alta liderança que morreu, que o paciente evoluiu a óbito, não comove mais a alta direção, mas mostrar o impacto financeiro, talvez, até porque a gente vem aí com os pacotes, né, e com essa necessidade hoje do DRG, então a gente precisa mostrar de alguma forma. Claro, tem impacto na assistência, o paciente essa morte poderia ter sido prevenida, esse diagnóstico poderia ter sido feito, não poderia não ter sido atrasado o tratamento, e isso teve uma repercussão do ponto de vista financeiro para a instituição. Talvez seja uma das possibilidades e uma dos caminhos para que a gente possa ter algum impacto para a alta direção, para que ela possa ter envolvimento, né? Perfeito. Achei muito legal porque algumas pessoas foram compartilhando durante a apresentação alguns sucessos aqui com a implementação de protocolos. Então, a pessoa, ela escreveu: posso afirmar que treinamos toda a equipe, inclusive criamos um POP sobre fluxo de paciente suspeito e caso confirmado de Covid, montamos uma sala específica para recebermos esses pacientes. Então, as pessoas, elas têm feito esse tipo de processo, né? Têm se adequado com relação a esse processo para, de fato, receber esses pacientes que estão vindo aí para o centro cirúrgico. Olha, muitos parabéns, ótimas apresentações, ótimas explicações. Nós temos muitas perguntas, gente, a gente está com o tempo um pouquinho apertado. Deixa eu selecionar uma última pergunta aqui. Uma pergunta muito, muito interessante para você, Karina. Eu acho que também é um grande desafio. E quando no hospital não temos esse serviço de apoio, como, por exemplo, um núcleo de segurança do paciente, o que fazer? Apesar de ser mandatório ter o núcleo, as lideranças podem, eu acho que o profissional faz um pouco a segurança, né? Faz essa engrenagem girar. Então, se é uma instituição que não tem núcleo, acho que a liderança pode ajudar. Se essa liderança ela tem um entendimento de segurança, e é um hospital que precisa urgentemente se adequar, né, à regulamentação.
pensando dessa forma, acho que a questão prática de atender a questão da regulamentação, mas também tem hospitais que têm e são pouco ativos, né? Não tem uma atuação muito forte. Então, eu acho que é uma construção, assim como a cultura de segurança, assim como o entendimento das possibilidades de prevenção, das oportunidades de prevenção. Isso pode acontecer quando eu tenho uma oportunidade de prevenir algum evento que não teve impacto tão significativo como um óbito, né, como um dano grave, mas são oportunidades que a gente pode aprender a lidar e levar, e as lideranças podem, num grupo, poder trabalhar um pouco da questão da segurança do paciente, sim, e tentar levar isso para a alta direção, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Chegou aqui, então vamos para a última pergunta mesmo, para a gente encerrar, que o nosso prazo está limite. Uma pergunta muito interessante. Quais estratégias você poderia sugerir para motivar as equipes a praticarem a cultura de segurança do paciente e seguir os protocolos? Bom, eu acho que a percepção de segurança, eu gosto muito de uma estratégia que as lideranças podem fazer, que primeiro é a questão da visita nas unidades, né? Chamar o time para participar e que ele seja um time multidisciplinar, e que a gente precisa trabalhar alguns conceitos com as lideranças para que ela possa ampliar e penetrar mais a questão da cultura de segurança. Então, por exemplo, a cultura psicológica, a segurança psicológica é uma ferramenta interessante em que você deixa o profissional, né, o profissional de saúde do teu time, o membro do teu time, dizer quais são as preocupações dele naquele momento com aquele paciente, sem medo de ser punido, sem medo de falar algo que não tem conexão com a situação, mas é ouvir, né, aquele indivíduo. Então, as visitas multidisciplinares, as rondas, né, o huddle, o safety huddle, né, que é uma ferramenta interessante em busca de atos inseguros e mostrar. Eu digo que precisa inserir a segurança do paciente, precisa estar na agenda diária das lideranças. Então, se eu vou tratar de dimensionamento de pessoal, que é também um problema de segurança, que tem impacto, mas eu preciso levar um caso que aconteceu em outra unidade e levar como um aprendizado. Então, a gente sempre está aprendendo com todas as falhas e a identificação delas, e apoiar esses colaboradores, né? À medida em que eu preciso trabalhar a questão da questão não punitiva, então acho que são várias interfaces que têm impacto e várias possibilidades de intervenção, eu vejo muitas. Entre elas, acho que, então, o apoio aos colaboradores é a questão mais importante, e esse compromisso, né, com o paciente. Perfeito, Karina. Então, eu gostaria de te agradecer, né, por essa excelente apresentação, por esse bate-papo, por essa interação que nós tivemos aqui no final. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram também deste webinar. A gente espera muito que a gente tenha contribuído para que você consiga levar isso para a sua instituição, né? Eu gostaria só de encerrar com mais 2 recados. Então, o certificado ele vai ser enviado para os participantes através do e-mail cadastrado, né? Então, quem fez o cadastro, quem participou do webinar, terá o seu certificado no e-mail amanhã. Lembrando que ele é exclusivo para quem participou conosco hoje aqui deste webinar ao vivo. E a gravação desta aula também será divulgada pelas mídias 3M e por toda a nossa equipe 3M. Karina, muito obrigado. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer o convite, convidar todos os ouvintes a acessar, quem não conhece, o IBSP, www.segurançadopaciente.com.br, para que possa conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Estamos sempre à disposição, acho que é uma das estratégias uma das preocupações do IBSP é contribuir para a educação em segurança para os profissionais de saúde, para as instituições e para os usuários do sistema. Então,
queria agradecer. Acho que é isso e a gente deve também disponibilizar essa aula nos canais do IBSP também. Com certeza. Então, pessoal, muito obrigado. Fiquem atentos aí aos nossos próximos webinars e nós esperamos por vocês. Tenham uma boa noite e uma excelente semana. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima. Até.